Imagine a imagem de um homem sentado em um escritório simples, mas cujo olhar transmite uma frieza que desafia a própria morte. Ele possui um bigode espesso, cabelos escuros e uma expressão que transita entre a calma de um pai de família e a determinação de um imperador. Este homem é Pablo Escobar, uma figura que, décadas após sua morte, continua a assombrar o imaginário coletivo mundial. O contraste em sua vida era absoluto. De um lado, o benfeitor que construía moradias para os desamparados, e do outro, o terrorista implacável, cujas decisões podiam paralisar uma nação inteira em questão de segundos. Para compreender a magnitude do rastro de sangue e dinheiro que ele deixou, precisamos retornar ao início, onde a ambição nasceu em solo colombiano. Tudo começou em 1º de dezembro de 1949, em uma pequena cidade de Rio Negro, no departamento de Antioquia. Filho de uma professora dedicada e de um camponês trabalhador, Pablo cresceu em um ambiente de simplicidade, mas cercado por uma Colômbia que fervilhava em conflitos sociais. Desde muito cedo, ele demonstrou que não se contentaria com a vida modesta de seus pais. Conta-se que, ainda na adolescência, ele fez uma promessa audaciosa e sombria. Se não tivesse acumulado seu primeiro milhão de pesos até os 25 anos, ele tiraria a própria vida. Essa fome de poder e riqueza não era apenas um desejo juvenil. Era a força motriz que ditaria cada crime e cada passo de sua ascensão meteórica. Os primeiros passos de Pablo no mundo do crime foram pequenos, mas revelavam sua astúcia. Em Medellín, ele começou roubando lápides de cemitérios, lixando as inscrições originais e revendendo-as para famílias que não podiam pagar por pedras novas. Rapidamente, essa pequena delinquência evoluiu para o contrabando de cigarros e eletrodomésticos, mercados onde ele aprendeu as rotas e a logística de corrupção das autoridades locais. Logo, ele passou para o roubo de carros, criando uma rede eficiente de desmanche e revenda. Pablo não era apenas um ladrão. Ele era um organizador nato que sabia como transformar qualquer atividade ilícita em uma operação lucrativa e sistemática. Entretanto, o verdadeiro ponto de mutação na vida de Escobar aconteceu quando ele vislumbrou o potencial do que seria chamado de ouro branco. A cocaína estava deixando de ser uma substância de nicho para se tornar uma epidemia de consumo nos Estados Unidos e na Europa. E ao perceber as margens de lucro estratosféricas, Pablo começou a organizar o transporte de pasta base de coca vinda do Peru e da Bolívia para laboratórios clandestinos escondidos nas selvas colombianas. Ele não via apenas uma droga. Ele via uma mercadoria com demanda infinita. Foi nesse período que sua reputação começou a crescer, consolidando sua liderança no submundo e preparando o terreno para algo muito maior. Para dominar o mercado global, Pablo entendeu que a união de forças era necessária. Ele se aliou aos poderosos irmãos Ochoa e ao audacioso Carlos Leder, unindo recursos, aviões e rotas de distribuição para fundar o infame cartel de Medellín. Sob a liderança de Pablo, o tráfico de drogas deixou de ser uma operação amadora para se tornar uma indústria transnacional. E Leder trouxe a inovação de usar ilhas no Caribe como pontos de reabastecimento para aviões carregados de cocaína, permitindo que toneladas da droga chegassem ao solo americano, com uma eficiência nunca antes vista. O dinheiro começou a fluir em quantidades que nem mesmo Pablo conseguia contar, dando início a uma era de luxo e excessos. Contudo, Pablo Escobar sabia que o dinheiro por si só não compraria sua segurança a longo prazo. Ele precisava de uma base de proteção que nem o exército poderia penetrar: o apoio popular. Adotando uma estratégia inspirada na figura de Robin Hood, ele começou a investir parte de sua fortuna em projetos sociais nas favelas de Medellín. Ele financiou a construção de hospitais, dezenas de campos de futebol iluminados e, mais notavelmente,
o bairro Medellín, sem tugúrios. É onde ergueu centenas de casas para famílias que viviam em condições desumanas em lixões. Para essas pessoas, Pablo era um salvador que oferecia dignidade onde o Estado havia falhado. Essa lealdade cega dos mais pobres criaria um escudo humano ao seu redor, dificultando qualquer tentativa de captura. Antes de continuarmos para a fase onde esse poder se torna uma ameaça direta ao governo, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Com as favelas a seus pés e os cofres transbordando, Escobar estava pronto para desafiar não apenas a lei, mas a própria estrutura da Colômbia. A riqueza de Escobar atingiu proporções que desafiavam a lógica econômica tradicional. O cartel de Medellín não era mais apenas uma organização criminosa, e mais um império transnacional que controlava cerca de 80% de toda a cocaína consumida no mundo. Os lucros eram tão astronômicos que chegavam a 420 milhões de dólares por semana. O dinheiro físico tornou-se um problema logístico tão grande quanto o transporte da droga. Milhões de notas eram enterradas em barris de plástico, escondidas em paredes falsas ou empilhadas em galpões na selva. Estima-se que 10% desse montante era perdido anualmente, devido à umidade, ao mofo ou ao apetite voraz dos ratos que roíam as notas de $100. Para Pablo, no entanto, essas perdas eram irrelevantes diante do poder absoluto que o capital lhe conferia para comprar consciências e silenciar opositores em escala global. O símbolo máximo desse apogeu foi a construção da lendária Hacienda Nápoles. Localizada no coração do Vale do Rio Magdalena, essa propriedade de quase 3.000 hectares tornou-se o refúgio pessoal e o centro de operações de Escobar. Lá, ele criou um mundo de fantasia e extravagância sem paralelos. Importou animais exóticos de diversos continentes, formando um zoológico particular com elefantes, zebras e os famosos hipopótamos que, décadas depois, ainda vagam pelas águas colombianas como um fantasma vivo de sua herança. Nápoles possuía 12 lagos artificiais, heliportos, uma frota de carros clássicos e aviões que simbolizavam o sucesso do tráfico. As festas eram monumentais, frequentadas por figuras da alta sociedade e políticos que ignoravam a origem sangrenta daquele luxo em troca de favores e entretenimento desenfreado. Entretanto, essa ostentação financeira era apenas um degrau para sua verdadeira meta: o reconhecimento social e o comando político do país. Movido por uma vaidade sem limites, Pablo Escobar conseguiu ser eleito como suplente na Câmara de Representantes em 1982. Ele desejava ardentemente ser presidente da Colômbia, acreditando que sua popularidade entre os pobres e sua fortuna ilimitada seriam suficientes para conquistar o Palácio de Nariño. Ele percorria o Congresso Nacional vestindo ternos impecáveis, tentando projetar a imagem de um empresário legítimo e um visionário patriota. No entanto, sua presença nos corredores do poder era vista com profunda desconfiança e nojo pela aristocracia política tradicional, que temia a infiltração definitiva do narcotráfico nas instituições fundamentais do Estado. O embate decisivo ocorreu quando o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, decidiu não se curvar ao poder do cartel. Em uma série de discursos inflamados e corajosos, Bonilla denunciou as atividades criminosas de Escobar e apresentou evidências de suas prisões anteriores, desintegrando publicamente a imagem de filantropo que Pablo tentava cultivar. Humilhado e expulso do Congresso, Escobar sentiu o peso da rejeição do sistema que tanto queria liderar. A resposta foi rápida e letal. Em abril de 1984, pistoleiros a mando do cartel assassinaram Lara Bonilla em plena luz do dia, em uma rua de Bogotá.
Esse ato não apenas chocou o mundo, mas rompeu qualquer possibilidade de diálogo entre Escobar e o governo, transformando o traficante em um inimigo público e iniciando uma era de escuridão total. A partir desse momento, Pablo institucionalizou a política do plata ou plomo, prata ou chumbo. O suborno tornou-se a norma para qualquer funcionário público, desde policiais até magistrados de alta patente. Aqueles que recusavam o dinheiro eram invariavelmente sentenciados à morte. O cartel de Medellín iniciou um extermínio sistemático de juízes, jornalistas investigativos e policiais honestos, que se atreviam a investigar suas rotas ou apoiar a extradição. Escobar oferecia recompensas em dinheiro por cada cabeça de policial morto em Medellín, o que resultou em uma onda de assassinatos que transformou a cidade em um dos lugares mais perigosos do planeta. A corrupção e o medo tornaram-se as principais ferramentas de gestão de seu império, garantindo que sua vontade fosse lei em todo o território nacional. Quando o Estado tentou reagir, reforçando os tratados de extradição, Escobar declarou guerra total contra sua sociedade civil. O terrorismo tornou-se sua arma de pressão política desesperada. Em novembro de 1989, ele ordenou o atentado ao voo 203 da Avianca. Uma bomba foi colocada a bordo de um Boeing 727, visando assassinar o então candidato presidencial César Gaviria. A explosão em pleno ar matou 107 pessoas, incluindo 2 cidadãos americanos. Mas Gaviria, por sorte, não estava no voo. Pouco depois, um caminhão carregado com meia tonelada de dinamite explodiu em frente ao prédio do DAS, em Bogotá, deixando um cenário de destruição apocalíptico com dezenas de mortos. Pablo Escobar não estava mais apenas vendendo drogas. Ele estava tentando dobrar o governo colombiano através do pavor absoluto, preparando o terreno para o próximo capítulo de rendição vigiada e isolamento forçado. A rendição de Pablo Escobar não foi um ato de submissão, mas uma manobra estratégica brilhante e cínica. Pressionado pela guerra constante e pelo pavor visceral da extradição para os Estados Unidos, ele negociou sua própria prisão, a lendária La Catedral. Erguida em uma colina acima de Medellín, essa fortaleza era tudo, menos uma cela convencional. Com quadras de futebol, salas de jogos, bares e uma vista privilegiada de sua amada cidade, Escobar continuou governando seu império com total impunidade. Enquanto o mundo acreditava que o monstro estava finalmente enjaulado, Pablo recebia visitas constantes de cúmplices e prostitutas. O luxo ali era um insulto diário às suas inúmeras vítimas. No entanto, o conforto não acalmou sua paranoia crescente. Ao descobrir que aliados próximos estavam roubando lucros do tráfico, ele os convocou para a prisão, onde foram brutalmente torturados e executados dentro das próprias instalações. Esse desrespeito absoluto à autoridade foi o limite final para o governo colombiano, que decidiu transferi-lo para uma unidade de segurança máxima real. Percebendo a armadilha iminente, em julho de 1992, Pablo simplesmente caminhou para fora de sua montanha dourada e desapareceu na neblina, humilhando o Estado mais uma vez. A fuga da catedral marcou o início de uma queda lenta, isolada e dolorosa. Escobar não era mais o semideus que desfilava em aviões particulares. Ele agora era o fugitivo mais procurado do planeta Terra. O Bloco de Busca, uma unidade de elite da polícia treinada especificamente para caçá-lo, intensificou as operações, com o apoio tecnológico massivo fornecido pela DEA e pela CIA. No entanto, o golpe mais profundo veio de dentro de seu próprio círculo de influência. Surgiram os Los Pepes, um grupo paramilitar impiedoso formado por ex-aliados traídos e familiares de vítimas do cartel de Medellín. Utilizando as mesmas táticas terroristas de Pablo,
eles começaram a explodir suas propriedades, assassinar seus advogados e caçar impiedosamente cada um de seus contadores. O império de Escobar estava sendo desmantelado pedaço por pedaço, não apenas pela força da lei, mas pela vingança sangrenta de quem conhecia todos os seus segredos. O cerco se fechava e a rede de proteção que o dinheiro comprava evaporava diante do medo paralisante de represálias dos Los Pepes. Nos últimos meses de vida, a decadência física e mental de Pablo era evidente para quem o via de perto. Ele trocou as mansões luxuosas por casas humildes em bairros de classe média, movendo-se constantemente sob o manto da noite para evitar a detecção. O homem que um dia controlou o destino de uma nação vivia agora como um animal acuado, cercado por apenas 1 ou 2 guarda-costas leais. Sua maior fraqueza emocional era o amor profundo pela família. Isolado de sua esposa e filhos, que estavam sob proteção policial em Bogotá, a paranoia consumia seus dias e noites. Ele passava horas em silêncio absoluto, ouvindo as frequências do rádio e observando as ruas através de frestas quase invisíveis nas cortinas. A imagem do traficante triunfante deu lugar a um fugitivo grisalho, cansado e cada vez mais descuidado em suas comunicações. O fim definitivo chegou em 2 de dezembro de 1993, exatamente um dia após seu aniversário de 44 anos. Em um momento de imprudência, movido pela solidão extrema, Pablo cometeu o erro fatal de prolongar demais uma chamada telefônica com seu filho, Juan Pablo. O tempo de conexão foi suficiente para que as unidades eletrônicas do bloco de busca triangulassem sua posição exata em uma casa no bairro de Los Olivos. Quando a polícia invadiu o local, Escobar tentou uma fuga desesperada pelos telhados das casas vizinhas. Em meio ao som ensurdecedor de disparos, Pablo foi atingido 3 vezes. O tiro fatal no ouvido encerrou sua trajetória violenta ali mesmo, ou sobre as telhas de cerâmica vermelha de Medellín. A foto de seu corpo ensanguentado, cercado por policiais sorridentes, como se exibissem um troféu de caça, simbolizou o fim de uma era de terror sem precedentes. O funeral de Pablo Escobar foi um espetáculo de contradições. Milhares de pessoas das favelas que ele ajudou choravam desesperadamente, carregando seu caixão como o de um santo padroeiro, enquanto o restante do país respirava com um alívio tingido de profundo trauma nacional. Pablo deixou para trás uma Colômbia fragmentada, marcada por milhares de mortes e uma cultura de narcoviolência que levaria décadas para cicatrizar. Ele provou que o crime pode trazer riquezas inimagináveis, mas o preço final é o isolamento total, a morte prematura e o sofrimento eterno daqueles que ficam. Hoje, a sua figura oscila entre a curiosidade da cultura pop e a dor real de suas vítimas. O legado de um homem deve ser medido pelas casas que ele construiu ou pelas vidas inocentes que ele destruiu? Se você quer entender mais sobre as sombras da história, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para nossas próximas jornadas.